Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um vídeo, segundo capítulo de Filipenses, né? É um capítulo muito interessante. Ele começa ali, Paulo falando que se existe algum encorajamento, né, nos Filipenses, né, a partir da união com o Messias, né, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, então complete meu trabalho mediante o propósito do amor comuns, sendo um no coração e na mente. Não façam isso por competição ou por falsa modéstia, mas com humildade. Considere os outros melhores do que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus, né? Então Paulo já começa aí, e aí ele vai soltar aqui o que parece ser um cântico. Nós já vamos discutir a respeito disso, mas é interessante que quando a gente pega do primeiro versículo até o versículo 20, né? Paulo vai colocando da seguinte forma: o exemplo supremo, né, com relação a ele, em relação ao ministério, em relação à igreja no si, cuidem dos interesses das outras pessoas, né? E o maior exemplo, o exemplo supremo, quem deu foi Jesus Cristo, porque assim, ele desce, ele sai da igualdade com Deus, né? Ele desce na terra, ele morre por nós, né? E hoje, em união com o Messias, em união com a atitude de Jesus de obediência, que foi realizada com mais humildade impossível, né? Nós podemos também ser recompensados por essa obediência. Nossa recompensa é a salvação e é a ressurreição com Ele, para viver com Ele. Então, a igreja hoje, ela se tornou um ambiente egoísta. Muitas das vezes a gente não quer viver o problema do irmão. Muitas vezes a gente quer só o nosso interesse. Eu quero só aquilo que é meu. Eu quero só aquilo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Inclusive, eu vou terminar esse vídeo, vou mandar mensagem para um amigo meu que na semana passada me procurou e estava com saudade, queria se encontrar, e eu estava numa semana difícil e eu falei com ele que não daria. E eu vou fazer isso agora, porque eu não posso ficar pensando nos meus interesses somente. Eu preciso pensar também nos interesses dos meus irmãos, da igreja. Eu preciso estar participante das coisas que acontecem. Essa é a função de um pastor, apesar do meu chamado ser de mestre. Então eu não posso também simplesmente abdicar, né? Bom, então vamos seguir em frente. E aí, como falei para vocês, o versículo 6 até o versículo 11, né? Aparentemente é um cântico, tá? Existe um livro, né, que é The Epistle of Paul to the Philippians. Em inglês tá uma beleza, tá uma maravilha. The Epistle of Paul to the Philippians. Acredito que seja algo parecido com isso, né? O escritor é um cidadão chamado Ralph P., né? Seria um shortcut, seria uma abreviação, né? E Martin, né? Então, Ralph P. Martin, tá? E ele mostra no livro dele que o grego desta passagem, do versículo 6 ao versículo 11, é muito incomum, tá? É um grego muito comum, tá? Então parece que Paulo está citando um cântico que é em aramaico ou no hebraico mais clássico, que os judeus que acreditavam em Jesus ali, tanto em Israel quanto em outros lugares, celebravam durante a Páscoa, tá? Então, o Todd está deitado aqui, ele reclamou, tá coçando a orelha, acho que ele coçou forte demais. Então, a gente precisa entender o seguinte: eu sou brasileiro. Se eu for escrever algo em inglês do meu povo, eu sempre vou colocar o sentimento brasileiro, apesar de estar escrevendo em inglês. Então, muitas das vezes, quando você vai traduzir algo de uma língua para outra, às vezes aquilo ali se perde. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, manga da camisa, manga da camisa. Mas manga pode ser uma fruta também. Então, como é que funciona isso, né?
Então, na hora de transmitir, a gente às vezes perde um pouco o contexto. Mas o texto é claríssimo, no português que a gente tem hoje é claríssimo, mas suspeita-se que seja de um cântico, tá? Possivelmente em aramaico, tá? Lembrando que na época de Jesus, gente, os judeus falavam hebraico, tá? Mas o hebraico não era a língua comum de fala do dia a dia, tá? Era mais comum eles falarem aramaico, porque quando eles foram para Babilônia, lá na Babilônia, a língua que se falava, que era a língua de comércio, né? Era a língua que as pessoas falavam, vamos chamar de língua globalizada, era o aramaico, tá? Era o aramaico. E aí depois, com a ascensão do Império Grego, o grego se tornou uma língua global, como o inglês é hoje, tá? Então, muitos judeus chegaram na Babilônia, 70 anos eles ficaram lá, e aí as crianças, por exemplo, que foram nascendo ali ou que foram para ali muito cedo, começaram a falar aramaico, e seus filhos aramaico. Então o aramaico era uma língua comum, de fala comum, tá? Você queria se comunicar com alguém do mundo, você ia usar o aramaico, tá? E depois o grego, tá? Bom, e aí vamos analisar os versículos em si, né? Apesar dele viver na forma de Deus, não considerou igualdade com Deus, algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são, tá? Então, a gente tem que partir do seguinte caminho, tá? Jesus, ele é chamado de o segundo Adão, né? Ó quem apareceu aqui, ó, querendo atenção. Já vai derrubar o telefone. Se mostra aqui na tela, já que você quer aparecer, rapaz. É a Tiga. Então, Jesus, ele era o segundo, é chamado de o segundo Adão, lá em Romanos no capítulo 5. Eita, bichinho, para chamar atenção. Quando ela quer chamar atenção, não tem jeito. Bom, então ele, assim como o nosso primeiro Adão, o Adão lá de Gênesis, ambos sem pecado, tá? Todos eles foram feitos imagem e semelhança de Deus, tá? Jesus é considerado o segundo Adão porque veio como homem, né? Então ele carrega mesmo padrão de Adão, a mesma santidade inicial, mas Adão jogou fora, né? No momento em que aceitou a conversa da cobra junto com a Eva, né? Eva recebeu aquilo ali, tá? Então, Jesus, ele estava ali com Deus. Ele tinha a forma, imagem e semelhança por completa de Deus. Só que diferente do que Adão fez, Jesus não pecou. E diferente de Satanás, ele não quis assumir uma igualdade com Deus. Ele optou por não manter aquela igualdade com Deus, tá? Então, por ser filho de Deus, automaticamente ele teria isso daí, tá? Ele já possuiria isso daí, né? É uma herança natural, né? Você carrega as características do seu pai, né? Eu carrego as características do meu pai, tá? Mas aqui, nesse contexto aqui, parece que ele simplesmente falou assim, olha, eu não vou aceitar, eu não vou me apegar, né, com algo que ainda não me pertence. Por que não pertence? Porque a partir do momento que Adão pecou, ele entregou, juridicamente falando, este mundo nas mãos de Satanás. Nós passamos a ser dominados pelo pecado, e o pecado é desobediência de Deus, né? E o rei da desobediência, aquele que tomou a desobediência a um ponto tal de tentar lutar contra Deus, né? Ousadia, maluquice, né? Porque o inimigo ele consegue alterar as coisas aqui conosco, quando Deus ainda permite, mas ele não tem nem condição de lutar com Deus. Isso aí sabe, não tem nem dá nem pro gasto. Deus faz assim com o peteleco, ele voaria, tá? Daria umas 15 voltas no mundo, só com um petelequinho de Deus, assim, né? Então, a partir do momento que esse mundo pertence ao inimigo, né? Ao príncipe desse mundo, como a Bíblia diz, Jesus judicialmente não estava em posse daquilo ali, apesar do mundo ter sido criado para ele, né? Nós fomos criados para ele, para louvor dele. Então,
ele escolhe o caminho que o pai dele havia declarado, que era o caminho da justiça, né? Então, qual é o caminho da justiça? Para que haja perdão do pecado, o inocente tem que morrer. Esse é o caminho, tá? Então, ele faz o quê? Ele aceita essa situação, né? Ele escolhe a vontade de Deus ao invés da vontade dele próprio. Mateus 26 ali, vocês vão vendo falar sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículo 7, né? Então, ele aceita o caminho da obediência, né? E o caminho, automaticamente, o caminho do sofrimento, e alcança a recompensa prometida, tá? Então, a pré-existência do Messias não é um problema para o judaísmo, tá? O judaísmo sempre acreditou que existem 7 coisas que são pré-fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, existiam 7 coisas que ainda existiam ali, né? Então, o Messias, o propiciatório, o altar, né, o tabernáculo celestial, a árvore da vida. Então, são coisas que se acredita. O problema para o judaísmo, né, é Jesus viver na forma de Deus. Aí isso gera um pouco de problema dentro do judaísmo, tá? Mas para nós cristãos não temos muita dificuldade com isso, tá? Agora a pergunta que a gente tem que fazer, filosófica, é: Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele se esvazia de si mesmo, né? O que seria esse se esvaziar de si mesmo, né? Por que Jesus teve que se esvaziar para conseguir cumprir a missão que foi dada na Terra? Em primeiro lugar, ele abriu mão de ser igual a Deus, tá? E aí existe uma teoria, que é a teoria de kenosis. A teoria de kenosis diz o seguinte, que quando Jesus abre mão de ser como Deus, ele abre mão dos atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência, e ainda, né, ficaria ali entre aspas uma questão em relação a ele ter a presciência da eternidade dele, a consciência de que ele é eterno, né, de que a morte não tem poder sobre ele. Isso fica entre aspas, é discutível, tá? Mas eu particularmente acredito que Jesus sabia, ele tem ciência de quem ele é, ele tem ciência do que ele iria fazer por completo, tá? Bom, então essa é a primeira coisa, ele abre mão de ser igual a Deus. Segundo ponto seria que ele assumiu a forma, né? Assumiu a forma de quê? De um escravo. Deixa eu desligar aqui meu alarme que já vai entrar aqui. Isso, pronto. A minha tela, inclusive, ficou preta e branca, porque meu telefone, nesse horário de 9 horas da noite, ele entra em tela preta porque está dizendo para mim que eu tenho que dormir e tenho que parar de usar o telefone. Mas vamos seguir em frente. Então, Jesus assume uma forma de escravo, né? Ele assume a forma do que a gente chama de servo de Deus, o servo do Senhor. É aquilo que está escrito lá em Isaías, no capítulo 52, né? Então, ele acaba se tornando como os seres humanos são, exceto por uma coisa: o ser humano peca, e Jesus nunca pecou, né? Romanos capítulo 8. Então, Jesus, ele se torna como escravo, se torna como um ser humano, né? E ele se completa esse auto-esvaziamento dele, esse esvaziar por completo dele, ele completa quando ele se humilha, né? Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, morte como um criminoso, tá? Então, se a gente vai ler Isaías, por exemplo, capítulo 53, versículo 12, vai estar escrito lá que ele derramou a sua alma até a morte, né? 52, 53, 54 são capítulos muito importantes, né? Então, como é que você obedece ao ponto de obedecer até a morte, né? Gente, a morte, ela só alcança aquele que tem pecado. O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo a partir do momento que entrou o pecado. É consequência. Lembre-se que, inclusive aqui em Filipenses capítulo 3, capítulo 4, nós vamos discutir a respeito de a importância da obediência, tá? Nós vamos verificar isso daqui, vai ficar bem evidente pra gente. Mas só morre quem tem pecado.
Você já parou para pensar que Jesus morreu sem poder morrer? A obediência dele foi tão grande, que ele consegue vencer essa consequência, que é a morte, que é a entrada da morte. Ele se entrega à morte e não é a morte que toma posse dele. Ele se entrega, porque a morte não tinha poder absolutamente nenhum sobre ele. E ele se entrega. Então, obediência até a morte, a gente pode até discutir que ele realmente ficou entregue ao poder da morte, né? As pessoas, quando morrem, elas vão para um local de descanso. Há uma dúvida teológica se naquele lugar já existe algum tipo de punição ou não, tá? Essa punição, no meu ponto de vista, é se a pessoa tem consciência, morreu e está num lugar de descanso consciente daquilo que está acontecendo. Maior consciência do que você vê que você está longe de Deus deve ser um negócio terrível, deve ser um negócio horrível, tá? Mas a Bíblia também diz que é num piscar de olhos, então pode ser que você morra e fique lá, sei lá, vamos pegar aqui o exemplo de Abraão. Abraão morreu. Quantos anos que Abraão já tem que Abraão já morreu, gente? Né? 5.000 e poucos anos, ou se for desde Adão, 6.000 e poucos anos, né? E para ele vai ser como um abrir e fechar de olhos. Ele dormiu, mas quando ele acordar, ele nem viu que passou 6.000 anos, tá? Então, essa questão de a morte, né, de obediência à morte, pode ser que Jesus tenha descido desse local de descanso e tenha ficado ali, tá? Sobre o poder da morte por um tempo, por um período, até a sua ressurreição. Discutível também, tá? Dando agonia essa tela cinza aqui, essa que eu tô gravando em preto e branco, tá? Bom, e ele vai receber uma morte que é uma morte na estaca, que é uma morte de criminoso, tá? Gente, essa era a morte mais humilhante que existia na época, tá? Essa morte, ela era reservada para os piores criminosos. Pra você ter uma ideia, os romanos, era muito difícil você crucificar um romano. Se você tivesse ali cidadania romana, você dificilmente passaria por uma crucifixão, tá? Mas então, para Roma era um negócio, eles só botavam uns bandidão lá, tá? Chefe do tráfico nos dias de hoje, né? Serial killer, estuprador, era só essas coisas que iriam para a cruz se fosse para os dias de hoje, né? E então para os romanos já era um terrível. E para os judeus? Para o judeu era pior ainda, né? Porque a pessoa que estava crucificado, ela estava carregando uma maldição da Torá. A maldição da Torá que está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, tá? Então, o cidadão que morria ali era uma morte maldita, tá? Então, quando Jesus vai à cruz, a maldição da separação de Deus, né, em relação ao pecado que separa a gente de Deus, né, porque isso é uma maldição, você está separado de Deus, é uma maldição, gente. Uma maldição que você se impõe com o pecado, né? Então, esta maldição, ela automaticamente ela é resolvida, né? Então, essa barreira que existe entre o homem e Deus, através do pecado, quando nós estamos em Cristo Jesus e vivemos uma vida piedosa, elas são removidas, tá? Então, Jesus, por conta da obediência, né, até a morte, ele é recompensado, tá? Depois de toda a humilhação, ele é recompensado, e Deus eleva ele ao lugar mais alto, né? Ou seja, qual é o lugar mais alto aonde Deus está? É a sua mão direita, tá? Como o Salmo 110 nos mostra, tá? E Deus também dá a ele um nome, tá? E quando fala de nome na Bíblia, você tem que entender que nome tem a ver com caráter, tem a ver com personalidade, tem a ver com autoridade, né? Então eu, por exemplo, carrego o nome do meu pai. Quando eu carrego o nome do meu pai, por exemplo, Ferreira, né, meu sobrenome Ferreira, eu estou carregando toda a herança familiar.
Quando as pessoas olham para mim e falam, você é filho do Paulinho, então você é assim, assim, assim. Ele já tem uma visão do que se espera de mim. Então, quando você recebe um nome, né, você está recebendo este caráter, essa autoridade. E esse nome é acima de todo o nome, né? E aí, Paulo vai usar o termo aí, Adonai, Senhor, né? Que é Kyrios, se eu não me engano, em grego, tá? Então, Paulo está dizendo que esse nome é Senhor, mas não é Senhor, é Senhor Deus, é o tetagrama, é o nome de Deus, possivelmente ali, tá? Eu vou mostrar para vocês essa teoria, tá? Se Kyrios pode ser tanto Senhor, o nome de Deus, como Senhor para nome de tratamento, como Senhor uma pessoa normal do dia a dia. Ela não tem como fazer uma separação disso, mas os elementos textuais nos mostram que provavelmente ali era Senhor Adonai mesmo, era o que a gente traduz como Jeová, né? Que é um nome que não existe J no hebraico. Bom, então toda língua vai confessar ele, toda língua. No céu, os anjos, né? As criaturas celestiais. Na terra, a humanidade. E debaixo da terra, na verdade, para baixo da terra, os demônios. Então eles também irão confessar, tá? Acho que eles conhecem mais do que a gente até, porque vocês lembram lá quando Jesus chegava para expulsar, eles falavam, que o Senhor que já chegou antes, já veio para cá, que você... Eles já sabiam quem era, né? Tanto é que a autoridade que Jesus tinha era magnífica. Então, Kyrios aí, gente, ela pode ser, como eu já falei, Jeová, pode ser Senhor como Senhor soberano, Senhor como chefe, Senhor como pronome de tratamento, pode ser uma série de situações. Só que o texto que nós temos aí, né? Eu vou marcar aqui para vocês. Temos aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Todo joelho se dobre e toda língua reconheça. Aqui há uma citação de Isaías 45, versículo 23, tá? Então, neste contexto, esse Senhor que está descrito aí é o tetagrama, é o nome de Deus, tá? Então, ele está declarando aqui que Jesus, o Messias, é Deus, né? Então, não Senhor num sentido menor, tá? Isso levando em consideração a referência que ele está dando, tá? Já que ele está citando Isaías, e nesse contexto de Isaías a gente tem aí o nome de Deus, tá? Só que aí vem uma parte que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Eu também posso ter entendido errado, mas na minha cabeça funciona muito bem em relação a isso, né? O que acontece? O fato de você dizer que Jesus é Adonai, que Jesus é Deus, não quer dizer que o Pai é Jesus e que Jesus é o Pai, tá? Porque senão você esgota por completo o sentido de um nome. Você tem que entender que Deus é tão grande que um nome não consegue comportar, gente. Você não pode simplesmente pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e normatizar o que Deus é. Não dá pra gente fazer isso, sabe? A grandiosidade de Deus é tão grande que a cabeça do ser humano é impossível da gente conseguir chegar ali, né? Então, Jesus, ele mostra algo fantástico em várias porções da Bíblia. Vou citar aqui para vocês só João 17, mas em várias porções da Bíblia ele mostra a unidade que ele tem. Unidade. Lembra que nós começamos o capítulo falando sobre unidade? Lembra que o capítulo 1 a gente falava sobre unidade? Então, a unidade, ela não significa que você se torna uma pessoa só. Então, se eu tenho unidade com a minha esposa, não é que eu sou uma pessoa só, ela é eu sou ela, não é bem assim. Nós pensamos como um, nós agimos como um, nós trabalhamos como um, mas nós somos duas pessoas completamente diferentes. Isso fica claro para mim quando a gente usa o verbo errad em hebraico. Errad significa, justamente a palavra que está lá em Gênesis quando fala que o homem se unirá à mulher.
Esse unir não é um unir simplesmente de que eu me tornei agora, nós éramos dois e tornamos agora um. Não, nós continuamos sendo dois, mas pensamos como um, temos que agir como um, temos que trabalhar como um. Então, na minha cabeça, Deus é Pai. E Ele deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Paulo diz que todas as coisas foram colocadas debaixo da autoridade dele, menos aquele que deu autoridade. Ou seja, menos Deus. Deus deu autoridade. Então, de Deus para baixo, tudo é com ele. Entendeu? Tudo é com ele. Mas não nesse contexto. Não que ele supere Deus. Mas eles estão em pé de igualdade, porque Jesus não pensa diferente de Deus em nada. E Deus não pensa diferente de Jesus. Isso é unidade. É isso que a igreja deveria ser. Unidade. Pelo menos no amor. Tá? Então, que a gente possa pensar nisso daí. Tá? Pense com carinho. Isso não é diminuir Jesus, gente. Não é diminuir Jesus. Jesus é maravilhoso. A gente não existe religião cristã sem Jesus. Não tem como. Inclusive, nem o judaísmo de hoje, rabínico, funcionaria sem Jesus. Porque o judaísmo rabínico hoje prega o seguinte, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Então, o que eles estão falando? Levítico não serve para nada. E Levítico serve para muita coisa. Levítico está atuante até os dias de hoje. Ainda se precisa de um sangue para purificar pecado, mas esse sangue está derramado lá no altar. Então as leis levíticas estão rolando nesse exato momento. Só que agora você não está matando um cordeirinho. Você não matou um cordeirinho. O seu Senhor morreu por você. E ele nem foi igual você pegava lá um boi e colocava lá um boi lá, o que você escolhia, não. É ele que escolheu, ele se escolheu para fazer isso. Isso é grandioso, isso não pode ser diminuído, tá? Então, que a gente atente em relação a isso. Bom, versículo 13, gente, a gente chega aí mais uma vez, né, na questão paradoxas aí sobre livre-arbítrio, né, versus predestinação, né, e versus, por exemplo, pré-conhecimento, né, de Deus. Então, o que acontece? O versículo 13 diz assim, eu vou ler para vocês. Porque Deus é quem lhes concede a disposição e a realização do que lhe agrada, tá? Deus que concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Quando eu vou para a Nova Versão Internacional, tá? A tradução vai estar escrito assim, ó. Pois é Deus quem efetua em vocês, né? Ou seja, é uma sugestão de que Deus está operando no interior de cada pessoa, tá? E nos capacita como indivíduo para realizar a sua boa vontade, né? Essa é uma interpretação legítima, tudo bem. Só que, gente, Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele nos ajuda a buscar fazer a vontade dele. Então, olha só, vamos fazer raciocinar um pouquinho. Vocês não acham que seria uma negação da própria obra de Deus, não realizar a sua obra de acordo com a boa vontade de Deus? Aquilo que está escrito lá em Efésios, que nós já estudamos, capítulo 2. Você não seria negar a obra de Deus se ela não fosse realizada de acordo com a sua boa vontade? Então Deus nos capacita para fazer a boa vontade dele, naquilo que lhe agrada, naquilo que lhe compromete. Mas a decisão quem vai fazer é você. O livre-arbítrio ele não é simplesmente deletado. A gente tem acho que eu já citei isso para vocês, né? Que o Rabino Akiva uma vez disse assim, ó. Como é que está escrito? Tudo está previsto e foi dado livre-arbítrio. Ou seja, Deus tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe a decisão que você vai tomar. Ele conhece todas as coisas. Se você olhar pela vista de Deus, existe predestinação. Porque ele já sabe o final, então ele já sabe para onde você vai. Agora, você
No meio do caminho, baseado nas suas atitudes, nós vamos ver que o esforço ele é fundamental. Filipenses fala sobre isso, Coríntios fala sobre isso. Nós vamos ver que isso pode modificar, né? Então, que a gente fique atento, porque como o versículo 16 diz aí pela uma das 3 vezes, né, que é, aliás, a terceira vez que é citada na palavra de Deus sobre o dia do Messias, né, sobre a vinda de Jesus, nós ouvimos citação ali no primeiro capítulo por 2 vezes, no versículo 6 e no versículo 10, né? E Paulo termina ali, na verdade termina, não um texto, mas uma das partes mais importantes para mim, ele fala sobre o sangue derramado dele como oferta de bebida, né? É interessante que nós vemos, por exemplo, Jacó derramando ali uma bebida sobre o altar, né? Sobre um altar de sacrifício. Nós vemos isso lá em Gênesis no capítulo 35, tá? No sistema sacrificial, gente, em Israel, existiam um dos elementos que eram utilizados aí como forma de sacrifício era bebida, tá? Você tinha sacrifício de animal, você tinha sacrifício de alimento, você tinha sacrifício de bebida, tá? E mais o incenso ali junto com algumas delas. Então, a bebida, o vinho em si, ela tinha um componente, como que eu posso dizer para vocês? Era uma metáfora para o sangue, tá? Então, quando Paulo está falando aí sobre essa derramar do sangue dele sobre o altar de sacrifício, ele está falando como se o sangue dele fosse um vinho, tá? Ele não está fazendo comparação do sangue dele com Cristo, nem nada do tipo, tá? Então, ele está só falando ali algo que é derramado sobre o sacrifício. O que ele está dizendo metaforicamente, na minha cabeça, pelo menos no meu entendimento? Ele está dizendo, olha, o sacrifício já foi feito, Cristo Jesus, mas se for necessário meu sangue ser derramado como oferta de bebida, como era derramado sobre o altar, o sacrifício, que fosse, tá? Bom, e aí ele fala a respeito de Timóteo, que ele deseja enviar Timóteo, né? Eu acho que a gente não precisa prender muito a isso. Ele fala aí com muito prazer de Timóteo, né? De alguém que é incomparável para ele ali, né? Um filho. Ele deixa isso bem claro aí. Depois ele fala de Epafrodito, tá? Que é um cidadão que foi enviado ali pelos filipenses para auxiliar Paulo. E os filipenses ficaram muito preocupados com ele porque ele realmente ficou doente. Paulo diz que ele realmente ficou doente e que ele quase morreu, mas que pela misericórdia de Deus ele está bem, e isso trouxe alegria para ele, porque senão ele teria tristeza sobre tristeza, ou seja, a tristeza de estar preso assomado à tristeza da morte de Epafrodito. Mas não, Epafrodito estava bem, inclusive desejava retornar o mais breve possível para estar com seus irmãos e trazer alegria para eles. Bom, e assim a gente finaliza aí com mais de 30 minutos o capítulo 2 de Filipenses, esperando que nós possamos nos ver em breve no Filipenses capítulo 3. Deus te abençoe. Shalom.